Só vamos relembrar onde a gente parou, no exercício mesmo, tá? Então, a gente vai ter que comparar duas situações. Uma situação atual, em que o posto de gasolina trabalha, com uma situação proposta, tá? Então, a gente calculou o DRE da situação atual, tá aqui, ó, situação atual. Chegamos lá ao lucro depois do imposto de renda atual, ok? Tá? E aí, depois, a gente vai aqui elaboramos aqui o DRE da situação proposta. Chegamos ao lucro depois do imposto de renda proposto, ok? A gente chegou a fazer essa parte aqui, então o que a gente fez? A gente começou a transformar esses resultados de DRE em fluxo de caixa, tá? Então, temos aqui o lucro depois do imposto de renda atual, né? Tá lá, simplesmente copiei essa linha 42 aqui, a gente simplesmente copiou ela do DRE lá de cima, tá? E começamos a transformar em fluxo de caixa. O primeiro ajuste que existe para fazer a transformação de um resultado de DRE em fluxo de caixa é devolver a depreciação. Então, aqui seria, deixa eu até deixar anotado aqui, ó, mais depreciação, tá? Ok? Por que eu devolvo a depreciação para o resultado, gente? Porque ele não é um valor que Porque sai ela do não caixa. esteve efetivamente no caixa, né? Isso, exatamente, porque ele não representa uma saída de caixa, tá? Então, aí chegamos aqui ao que eu chamei de fluxo de caixa atual, tá? E aí depois, aqui a linha 45, eu grifei aqui, simplesmente copiei lá a linha do lucro depois do imposto de renda da situação proposta e, mais uma vez, aqui na linha de baixo, eu devolvi a depreciação, ok? Tá? Então, tenho aqui um fluxo de caixa proposto, ok? Então, assim, a ideia aqui que é justamente eu verificar, será que vai valer a pena eu fazer esse investimento? Então, assim, o posto já existe, então existe um fluxo de caixa atual, existe já um movimento atual nesse posto de gasolina, tá? Então, o que eu vou ter que analisar é, se eu adotar um novo processo, que é diminuir espaço, colocar uma lojinha lá de conveniência para alugar, será que vai valer a pena todo o meu investimento? Então, eu tenho que enxergar o quê? Qual vai ser o incremento no meu lucro? Qual vai ser o incremento no meu fluxo? Qual vai ser o incremento no meu resultado? Então, a gente chegou a essa linhazinha aqui chamada incremento no fluxo, ok? O que seria o incremento no fluxo? O que o incremento no fluxo vai me mostrar? Quanto mais eu vou ganhar, né? Isso, quanto mais eu vou ganhar ou perder. No caso aqui, Vou eu perder. percebo que vou ganhar, tá? Como que eu chego ao valor de incremento? Situação proposta Menos menos a atual. atual, ok? Então, aqui está falando, olha, se você diminuir lá seu posto de gasolina, dar uma apertadinha, fizer lá uma loja de conveniência, com aumento na venda de combustível que você vai ter, com aumento no serviço que você vai oferecer, com aumento no seu resultado em função daquele aluguel que você vai receber pela loja de conveniência, você vai ter 78 mil a mais no seu caixa. É isso aqui que ele está falando no primeiro ano, tá? Ok? Então, vai ser essas entradas adicionais que vai ser base aí para falar, ó, vale a pena ou não eu ter o valor investido, ok? Tranquilo? Só que a gente poderia parar aqui, né? Para transformar em fluxo de caixa. Só que tem um probleminha. Por que tem um probleminha aqui? Porque aqui entrou justamente aquela questão que está lá no enunciado de diferenças nos prazos de pagamento, recebimento e de estoque. Tá? Então, eu vou ter que estar enxergando aí como isso vai influenciar no meu caixa. Então, o meu ajuste para o fluxo de caixa, ele não acaba aqui, tá? Então, aqui seria o meu incremento no fluxo de caixa, considerando apenas a depreciação. Então, eu vou ter que fazer um ajuste para quê? Para enxergar como aquelas diferenças nos meus prazos de pagamento e recebimento, como aquele buraco no meu ciclo financeiro vai influenciar onde? No meu caixa, tá? Para considerar isso daqui no meu fluxo de caixa e enxergar exatamente qual vai ser o comportamento do meu fluxo de caixa. Eu consigo enxergar quanto de fato vai sobrar ou quanto até vai faltar aí no meu caixa, tá bom? Ok? Então a ideia era essa.
Tranquilo? Dúvidas? Não? Ok. Então tá, vamos lá então. Então, já já a gente volta nessas linhas aqui, mas vamos lá. Então, a ideia aqui seria fazer o que então, gente? O que eu vou ter que enxergar? Vou ter que enxergar qual é o valor do meu estoque, não é? Porque o que acontece? Ó? Aqui, ó, a gente sabe que para se calcular o meu capital de giro, que é o capital necessário para financiar aquele descasamento entre prazo de pagamento e recebimento, eu vou precisar do quê? Do valor do estoque. Tudo isso a gente viu, tá? Lembra? Do valor do estoque, não é? Aí vou somar o valor do estoque com o valor do contas a receber, ok? A hora que eu somo esses dois, eu chego ao que a gente chama de capital de giro, tá? E aí eu subtraio o quê? Quem lembra? O valor do contas a pagar, Pagar. ok? Aí eu chego ao meu capital de giro líquido, que é o capital necessário para financiar esse descasamento. Não é isso? Tá? Tranquilo? Até aí fácil? Tudo relembrando aqui, né? Então, para achar o valor de estoque, eu vou estar olhando o quê? Justamente, né, o tamanho do meu estoque em relação àquilo que eu vendo, ok? Tá? Para achar o contas a receber, eu vou precisar do quê? Vou precisar do quanto eu vendi. Essa informação eu tenho. Só que para achar o contas a pagar, eu tenho que achar o quê? Quanto eu comprei. Quanto eu comprei. Então, aqui é o mais trabalhosinho. Por quê? Porque eu vou pagar aquilo que eu comprei, concordam? Certo. Eu vou comprar aquilo que eu vou pagar aquilo que eu comprei. Então, eu vou criar umas linhas aqui. Então, eu trabalho de copiar, de escrever isso aqui de novo. Então, vamos calcular o quê? Vamos calcular aqui compras necessárias. Então, quanto eu vou ter que comprar? Como eu enxergo quanto eu vou ter que comprar? Quem lembra? Quem lembra? Como eu enxergo quanto eu vou ter que comprar? É o volume de vendas previsto menos o estoque inicial? Isso, exatamente. Legal, isso daí é em quantidade, tá? Aqui a gente já vai direto para valor, mas está certinho. Então, quando eu vejo o volume de vendas projetado, igual a colega disse, qual o valor que vai me mostrar isso? Quanto essa venda que eu fiz me custou? Porque eu tive que comprar ela, não é? Tá? Esse dado está onde? Está lá no CMV. Concordam? Certo. Faz sentido isso com o que a colega disse? Sim. A colega que disse aí, deu para entender? Deu. Deu. Entendi. Então, o Entendi. CMV vai estar me mostrando isso. Quanto custa aquela quantidade que eu, né, tá? Então, o que eu faço? Eu vou copiar, igual, ó, como eu estou aqui no Excel, vou copiar o CMV. Eu já tenho o CMV da situação atual, não tem? Então, vamos lá. Igual, ó, CMV, tá? Então, vamos lá, no DRE, situação atual, né? CMV de quem? Do combustível. Do serviço eu não vou considerar, tá? Ok? Tá lá. Aí eu vou multiplicar aqui por -1 para ficar positivo. Vezes -1. Aí o que eu faço? Ó? Arrasto. Não é isso? Tá? Aí depois, o que eu faço? Eu vou somar o valor do meu estoque inicial, não é isso? É isso, gente? Isso. Então, qual é o valor do meu estoque inicial? Então, qual é o valor do meu estoque inicial? Nesse caso aqui, no ano 1 é quanto? A empresa começou agora, ano 1, né? Qual é o valor do estoque inicial? É zero, né? Zero. Isso, zero. Tá? Aí depois o que eu faço? Quem está com a colinha do lado aí? É o valor de compras? Não. Não, não, não. Eu tô vendo. O que eu faço? Estou indo na cola de vocês aí, gente.
Pode olhar as observações que vocês fizeram, não tem problema não, não precisa saber de cabeça não. O que eu faço aqui? Subtrai o quê? O valor do estoque o quê? Final, não é isso? Ou é ao contrário? Oi? Lembra que a gente viu isso na aula passada? Deixa eu pegar aqui, ó. Na verdade, acho que é o contrário, hein? Vamos ver aqui, ó. Acho que eu até apaguei aqui. Mandei para vocês. Na verdade, eu copiei. CMV mais estoque inicial menos estoque final, né? Na verdade, é CMV, não é? Tá? Mais estoque final, não é isso? Vou invertir aqui, ó. Mais estoque final. E depois menos inicial, lembra? Menos inicial. Ok? Estão acompanhando aí, gente? Esse que a gente está calculando é contas a pagar, né? Não, isso daqui é para mim calcular o contas a pagar, ainda não é o contas a pagar. Para calcular aí, né? Isso daqui seria o que? Valor das compras. Então, compras, porque eu vou pagar aquilo que eu comprei, né? Compras, situação atual. Professor, Sim? o senhor pode colocar ali no primeiro do CMV só para mim ver a fórmula, por favor? Ah, tá. Eu puxei lá do DRE, Tá bom, obrigada. tá bom? Ok? Então, mais o estoque final. Então, qual é o meu estoque final aí projetado para o ano 1? Qual que é o valor do meu estoque final? O meu estoque final, o preço do meu estoque final tem a ver com o quê? Com CMV. Então, eu vou vender o meu CMV, não é? Tá? Então, vai ser o que aqui, ó? Lembram-se disso? Então, eu vou pegar aqui o valor do meu CMV, não é isso? Vou dividir ele por 360. Aí eu achei o quê? Qual é o custo da minha mercadoria por dia? Não é? Tá? E o prazo de estoque, ele fala o quê? Ele fala quantos dias de venda o meu estoque atende. Então, a hora que eu dividi os 4.500 por 360, eu estou achando o meu estoque diário. De acordo com o enunciado, o prazo de estoque é de quantos dias? 5 dias? Oi? Quantos dias? Está aí no enunciado. 5 dias. 5 dias. Então, ó, vezes 5. Tá? Então, ó, 4.500 dividido por 360 vezes 5. Esse vai ser o quê? O valor do meu estoque. Certo? Ok? Tranquilo? Aí arrasta. Ó. No caso aqui deu o mesmo valor. Arrasta, ele calculou tudo. Tá? Estoque inicial do ano 0, do ano 1, igual a gente tinha falado, é 0. O valor é 0. Tá? 5. Valor 0. Ok? E o estoque inicial de um ano é igual ao estoque final do ano anterior. No caso aqui, né? Que no caso aqui vai ser o quê? Vai ser aqui, ó. Então, vou colocar ele como negativo, tá? Então, vezes menos 1. Vezes menos 1. Ok? Perceberam? Então, ó, estoque inicial do ano... Opa. Estoque inicial do ano 2 é igual ao quê? Estoque final do ano anterior. Tá bom? Multipliquei por menos 1, por quê? Porque aqui eu vou fazer essa operação aqui, ó, de subtrair. Tá? Aí vou lá e arrasto, ele puxa na sequência que eu fiz. Certo? Ok? Então, qual vai ser o valor das compras? Valor das compras. Só fazer essa continha aqui. Só somar tudo. Soma. Então, vou somar tudo aqui. Ó. Ok? Pega, copia. Pronto. Tranquilo, gente? Alguém chegou a esse valor?
Qual seria o valor das compras? Ou não deu tempo de chegar nisso daí, gente? Ô, professor, no Sim. do primeiro ano o senhor já tinha feito, né? O senhor tinha feito de uma forma diferente. Deu o mesmo valor, mas o senhor fez de uma outra forma. Eu Nessa não lembro como que eu fiz. É assim, tem várias maneiras de fazer. Eu não lembro qual foi a minha linha de raciocínio na aula passada. Você quer compartilhar? Quer falar? Não, era só para saber se a outra forma estava errada, entendeu? Porque Não. eu fiz o que o senhor tinha pedido, né? Tá. E Todos os bateu, né? anos. O primeiro ano, por enquanto, os anos deu certo, né? Do atual. Tá. Uhum. Legal. Talvez eu tenha explicado mais detalhadamente, né? Acho que foi isso, né? É isso mesmo. Isso, exatamente. Como eu queria explicar por dentro, que eu já fui um pouquinho mais direto, né? A abordagem foi um pouco diferente. Você percebeu, né? Percebi, sim. Tá? Mas é isso daí, bem legal estar observando, tá? Então, é isso daqui, ó. Cheguei à situação das compras atuais. Tá certo? Então, eu vou ter que comprar 4.562 no ano 1, 4 milhões e meio nos demais anos, tá? Então, o meu valor de estoque. Qual é o meu valor de estoque? O valor de estoque já está aqui, ó, o valor final, tá? Então, simplesmente vou lá, igual 62, igual essa linha aqui do final, tá? Então, tá lá. Aí eu vou pegar e simplesmente vou arrastar, tá? Contas a receber. Como que eu vou calcular o valor do contas a receber? O valor do contas a receber tem a ver com o quê? Quanto vendeu? Com quanto eu vendi, não é? Então, olha só. Estou puxando aqui no Excel, lá, igual. Vou puxar o quê? Onde representa o quanto eu vendi? Na receita, né? Receita? Isso, exatamente, na receita, tá? Então, ó, vou lá em cima no DRE, ó, da situação atual, né? Olha lá, receita bruta de combustíveis. Isso, exatamente. Aí, o que eu faço com isso? Opa. O que eu faço com isso? Divido por 360, lembra? Aí eu achei o quê? Quanto eu vendi por dia. Ok? Contas a receber significa o quê? Aquilo que eu vendi e não recebi. É isso que o contas a receber te mostra. Então, quantos dias de venda você fez e não recebeu de acordo com o enunciado? 15, professor? 15, exatamente. Então, ó, vezes 15. Tá? Ok? Então, eu vou pegar e vou copiar aqui, ó. Aí ele me faz tudo lá. Tá? Aí o capital de giro vai ser a soma dessas duas linhas. Opa. 175. Ok? E o contas a pagar? Contas a pagar tem a ver com o quê? Tem a ver com o que eu comprei. Não é isso? Então, por isso que eu achei esse valor de compras aqui, ó. Tá? Por isso que eu tive que ter esse passo intermediário aqui. Como que eu calculo? Então, eu comprei no ano 1, 4.562.500. Como que eu calculo contas a pagar? Contas a pagar significa o quê? Aquilo que eu comprei e não paguei. Não é? Então, eu comprei 4.562.500 no ano. Então, vou enxergar o que agora? Divido por 360, eu vou enxergar aquilo que eu comprei por dia. Não é isso? Eu tenho quantos dias de compra a pagar? 5. Isso, 5 vezes. Eu vou colocar menos 5 para ele me sair negativo já, tá? Por quê? Porque a formulinha aqui está falando que eu vou subtrair, tá? Ok? Então, tá lá. Então, esse é o valor do meu contas a pagar. Tranquilo? E aí, eu vou fazer a soma. Então, o capital de giro líquido vai ser o capital de giro menos o contas a pagar. Ok? Então, tá aqui. Professor, Sim? voltando aqui nessa primeira parte, valor do estoque final. De onde foi esse 62,5? 62,5 é isso daqui, ó. O Não, meu mas em estoque... cima. Oi, não entendi? Mais em cima aqui, ó. Nessa primeira parte aqui. Aqui? Isso mesmo. Ah, tá. Então, o que acontece aqui? O estoque, ele é o quê? Aqui eu tenho que achar o meu preço do estoque, tá? Quanto ele me custou. Por quê? Porque eu estou achando, né, o valor das compras.
Então, quanto me custou estoque? Então, a representação do estoque, o quê? Ele tem a ver com o CMV, Certo. certo? Por isso que eu utilizei o CMV. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu dividi o CMV, ó, 62.500, tá? G52 é o CMV. Ó. Ah, Dividi ele por 360. Então, achei o quê? Quanto eu vendo por dia, por tá? dia. E aí, multipliquei por 5, que é meu prazo de estoque. Tá? Então, esse é o valor do meu estoque. Esse é o valor que eu vou pagar para ter esses 5 dias de estoque guardado lá na minha prateleira. O meu tanque, no caso, né? Que é um posto de combustível. Entendeu? Entendi. Agora Tá? entendi. Tranquilo? Então, olha só. O que isso está me mostrando? Ó? Que eu vou precisar de 211 mil no primeiro ano e 212.500 para cobrir aquele buraco lá que a gente sabe que vai ter. Lembram do buraco que vai ter aqui, o ciclo financeiro? Sim. Tá? Então é isso. Então eu vou pagar, acho que, se eu não me engano, era 15 dias antes que a gente viu na aula passada, né? Eu vou pagar 15 dias antes de receber. Pagar 15 dias antes de receber. Vou precisar de quanto para viver esse descasamento entre quando eu pago e recebo? 211 mil no primeiro ano, 212 no segundo e assim vai indo. Tá certo? Ok? Então esse é o significado de capital de giro. Tranquilo? Tá? Então, Professor, sim, Professor, sim. opa, pode ir lá, Fala. quem perguntou primeiro aí. professor, eu não consegui entender o CMV aí, como o senhor chegou nesses 4 milhões e 500 aí. Ah, os 4 milhões e 500 aqui no DRE. Olha lá, CMV. Ó. CMV, tá vendo? O que é isso daqui? É o custo do combustível que eu usei. E como que a gente chegou inicialmente aqui a esses 4.500? A gente multiplicou a quantidade de combustível É o volume de venda, que eu né, vou professor? vender. Isso, o volume de vendas, no caso, 3 milhões vezes o custo por litro, que é 1,50 no nosso enunciado. Entendeu? Um custo de mercadoria vendida. Isso, exatamente. Certo? Certo. Legal? Tá. Tinha mais alguém aí que quer perguntar alguma coisa, né? Eu, professor, Matheus falando. Oi, Matheus. Professor, eu acertei o valor do estoque, porém eu confesso que eu não me lembro nem como que eu fiz. Eu vou falar as fórmulas que eu usei, então, só para mim entender uma questão que eu utilizei aqui no Excel. Uhum. Eu descobri o tamanho do meu estoque e peguei esse tamanho do meu estoque e multipliquei por 1,5. Também dá certo. Aí você partiu da quantidade, né? Isso. Entendi. Então, queria ver se estava certo isso. Sim, também dá, não tem problema, tá? É porque você beleza. fez o que uma colega pegou e relatou aqui no começo, quando a gente começou a falar, ela falou da quantidade, tá certo. Então, o que você deve ter feito foi mais ou menos isso, ó. Você fez 3 milhões de litros, dividido por 360, 60, multiplicado por 5. vezes 5, e aí vezes 1,50, que é o custo. Não foi? Olha lá. Exatamente isso. É isso aí. Tá certo. Obrigado, professor. Não tá Era só errado, para não. lembrar mesmo. Tá? Fechou. Beleza? Então, achei aqui a minha situação de necessidade de capital de giro para a situação atual. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Para facilitar a vida. Uma beleza, Excel. Quem será que inventou Excel, né, gente? Olha. Então, agora aqui não vai ser mais compra da situação atual, vai ser compra da situação proposta. Tá? Então, meu CMV eu vou puxar da onde? Lá do DRE da situação proposta. Então, tá aqui, ó. Situação proposta. Olha aqui, ó. CMV do combustível, 4.950. Ok? Tá? Valor de estoque final. Como que eu acho o valor de estoque final, gente? É igual a quê? Deixa eu aqui multiplicar por -1, só para ficar positivo bonitinho, tá? Vezes -1. Valor de estoque final vai ser quanto? É o meu custo, não é isso? Que representa o que eu vendo no total. Dividido por 360. Aí eu achei quanto eu vendo por dia, quanto
quanto as vendas que eu faço por dia me custam e multiplico isso por 5, 5. que é meu prazo de estoque. Ok? Tá? Então, vamos lá. Igual, soma. Opa. Soma. Você vai menor. Ah, desculpa. Errei aqui. Não é soma ainda não. Então, qual é o valor de estoque inicial no ano 1? É 0. Tá? Qual é o valor das compras? Somar tudo, né? Igual soma. Então, esse vai ser o valor das minhas compras. Tá? Eu vou comprar. Tranquilo? Dúvidas? Não? Então, o que eu faço? CMV eu simplesmente arrasto, ele calcula tudo lá. Tá? Valor de estoque final, eu também simplesmente arrasto. O valor do estoque inicial no ano 2 é igual ao estoque final do ano 1. Tá? Aí eu vou multiplicar aqui por menos 1 para ficar negativo, bonitinho, vezes menos 1. E aí, arrasto. Tá? E aí eu vou fazer a soma. Vou fazer a soma de tudo. E vou achar quanto eu tenho que comprar em cada um desses anos. Ok? Tranquilo, gente? Fácil, hein? Então, aí depois o que eu faço aqui? Vamos lá, né? Calcular o valor do estoque, quantos a receber, capital de giro líquido. Tá? Então, vamos lá. Valor do estoque, como que eu acho o valor do estoque? Já está dado aqui, né? O valor do estoque final. Tá? É igual. Contas a receber. Como que eu acho contas a receber? Tudo que eu vendi no ano, não é isso? Na situação proposta. Olha lá, 5.610. Dividido por 360. Isso, Vezes 15. por 360. Vezes 15. 15 dias, que é meu prazo. Tá? Ok? Tranquilo? Aí, contas a receber. Aqui. Copio para cá. Capital de giro. Vai ser igual que a soma. Então, eu faço a soma aqui. Tá? Contas a pagar, né? Como que eu acho? Tudo que eu comprei, 5.018, divido por 360 dias. Achei quanto eu comprei por dia. Multiplico isso pelo prazo de 5 dias. Menos 5. Então, vamos lá. Isso. E aí, o capital de giro líquido, nada mais, nada menos do que a soma. Opa. Fechou aqui. Tranquilo, gente? Então, achei a necessidade de capital de giro para a situação atual e o capital de giro para a situação proposta, tá? Então, da mesma maneira que eu fiz com DRE, eu vou identificar o que agora? Qual é o meu incremento na necessidade de capital de giro? Ou seja, quanto eu vou precisar passar a precisar, né, mais ou menos. É isso que ele vai, então, vou chamar aqui de incremento no CGL. CGL é capital de giro, tá? Ok? Então, vai ser o quê? Situação proposta, valor do capital de giro da situação proposta, menos situação atual. Ok? Então, o que ele está me falando? Olha, com essa situação aqui, o que vai acontecer? Você vai ter um incremento na sua necessidade de capital de giro
de 21 mil no primeiro ano, 32 no segundo e assim sucessivamente. Tá certo? Ok? Então, o que que acontece? Se eu for aplicar esse investimento, se eu for fazer lá a loja de conveniência, a reforma proposta, vai estar faltando no meu caixa quanto? 21 mil. É isso que significa. Professor, Oi? deixa eu interromper um pouquinho. Eu não entendi. Cortou minha conexão aqui. Eu não entendi como achou esses 21 e 163 aí. É a diferença do capital da necessidade de capital de giro da situação proposta com a situação atual, tá? No caso, Ah, tá. 222 menos 211, certo? Beleza. Então, o que que eu estou falando? Como eu tenho aquele descasamento, né, de 15 dias, ou seja, na prática eu vou pagar 15 dias antes de receber, com aumento nas vendas, tudo, eu vou ter esse incremento aqui, ó, vai me faltar 21 mil reais a mais, tá? Se eu passar, aliás, vai faltar 21 mil reais no meu caixa se eu adotar esse investimento, tá certo? Tranquilo? E aí, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai criar uma linha aqui que você vai chamar variação no CGL, ou seja, variação no capital de giro líquido, tá? Esse variação, como o próprio nome já disse, ele vai me mostrar quanto variou de um ano para o outro o meu capital de giro, a minha necessidade de capital de giro incremental, tá? Então, ó, antes a empresa começou aqui, né, que é o primeiro ano, então o meu incremento no capital de giro variou quanto? 21 mil reais, tá? Ok? Aí, o que que aconteceu? Do ano 1 para o ano 2, variou quanto? Variou 11 mil reais. 11.726. Isso, você precisava de 21 mil, passou a precisar de 32.889, ou seja, variou 126, tá? Do ano 2 para o ano 3, variou quanto? Variou negativo, né? Você precisava de 32.889, está precisando De agora... 25.604. Isso. E assim vai indo. Tá? Ok? Tranquilo? Deu para entender o cálculo dessa variação no CGL? Isso vai ser importante. Eu explico já já o porquê da gente calcular essa variação, tá? Ok? Professor, pode explicar novamente, por favor? O quê? A parte ali do giro Incremento ou líquido, ali, variação? o incremento. Ah, incremento? O incremento é isso, ó. O incremento é a diferença aqui entre quanto eu preciso na situação proposta, certo? Certo. Menos o quanto eu precisava na situação inicial. Ah, tá. Então, sem o investimento, eu preciso colocar no meu caixa 211 mil. Com investimento, eu preciso colocar 232 mil. Então, se eu for fazer esse investimento, eu vou ter que colocar quanto a mais no meu caixa? 21 mil. Tá certo? Certo. Ok? Por quê? Porque eu já tenho 211, né? O negócio já está rodando. Certo? Tá? Então, chegamos Certo. aqui à variação no CGL. É a variação tranquila, entendeu a variação? Variação sim, professor. Tá. Beleza? Então, é isso daqui. Ok? Então, o que a gente faz aqui? Ó? Vamos lá, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. O que eu vou pegar aqui? Ah, tá. Vou pegar essa linha aqui, ó. Incremento no fluxo. Então, só relembrando o que é esse incremento no fluxo de caixa. Esse incremento no fluxo, né? Ele é o quê? É o resultado de um DRE mais a devolução da depreciação. Tá certo? Ok? Tranquilo? Sim, gente? Então, o que ele está falando aqui? Ó? Sem considerar as diferenças de prazo, fazendo ajuste apenas em nível de depreciação, se eu passar a adotar o negócio proposto, eu vou ter um incremento de 78 mil reais no meu caixa. É isso daqui que ele está falando. 111 mil no ano 2, 90 mil no ano 3, assim vai indo, tá? Ok? Então, eu vou copiar essa linha lá para baixo, tá? Certo? Certo ou não, gente? Certo. Tá, então vamos lá.
Deixa eu até acrescentar mais uma linha aqui. Inserir. Então, a gente está aqui. É importante a gente localizar os anos certinhos aqui. Eu acho que deu alguma coisa errada aqui, né? Deu, gente? Nesse Ctrl+C, Ctrl+V? Eu acho que deu. Deu, não deu? Deu. Era menos, não era? É. Não, era positivo, né? Acho que ele deve ter Isso, copiado alguma fórmula. Olha lá, era 78 mil. Tá vendo? era menos. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Deu 200, sei lá. A hora que eu ocupei, ele deve ter arrastado alguma fórmula. Então, eu vou forçar aqui, ó. Igual. Onde eu sei onde ele tá, né? Pronto. Aí, agora deu certo. É ruim mexer no mouse do Note, né? Ele não é tão prático, parece, né? Isso. Tá? Então tá aqui, ó. Só copiei. Tranquilo? Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que continuar transformando esse fluxo de caixa. Ele já é um fluxo de caixa parcial, mas já é. Por quê? Porque eu simplesmente devolvi a depreciação para o resultado de DLE. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que considerar aqui essa questão de diferenças de prazos. E essa diferença de prazo, ela está refletida onde? Aqui no meu incremento e no meu variação do CGL. Tá? Então, essa necessidade de capital de giro líquido, ela só existe por quê? Porque eu vou ter essa diferença entre prazo de pagamento e recebimento. Tá? Ok? Então, o que eu faço? Aqui agora, eu vou colocar a coluna do ano 0. Tá? Então, a gente vai precisar enxergar aqui o ano 0. Então, estou incrementando aqui. Então, vamos lá. Incremento no fluxo de caixa. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu estou falando que no ano 1, vai me faltar 21 mil reais. Não é isso? Eu vou ter que colocar 21 mil reais para descobrir aquele prazo de pagamento, para cobrir aquela diferença entre prazo de pagamento e recebimento. Não é isso? Se eu vou ter que colocar esse dinheiro, significa que na prática está faltando, não é? Concordam? Por que vai faltar? Por que vai faltar? Porque de um ano para o outro vende mais. Não, vai faltar porque eu pago antes de receber. Tá certo? Mas é variante da venda, né? Isso, exatamente. Ok? Tá certo? Então, o que esse incremento, essa variação no capital de giro líquido está me falando é isso. Olha, você vai ter que colocar 21.163 no ano 1, por quê? Porque você vai ter esse descasamento entre prazo de pagamento e recebimento. No caso, eu sei que eu vou pagar antes de receber. Então, se eu tenho que colocar isso, significa que na prática, no meu caixa, está faltando ou sobrando? Faltando. Está faltando, exatamente. Tá faltando. Exatamente isso. E se está faltando, eu vou ter que colocar esse dinheiro. Só fazer uma observação. A partir de agora, aqui, ó, essa linha azul aqui, ó, ela passa a representar o bolso do dono do negócio, tá? Ok? Tranquilo? Ok. Então, ó, primeiro ano está entrando 78 mil reais a mais se ele adotar o negócio. Você sabe que no primeiro ano vai faltar 21 mil. Se vai faltar 21 mil, você sabe que você tem que colocar para cobrir esse buraco, não é? Tá certo? Sim. Uhum. Se você vai colocar esses 21 mil representando o seu bolso como investidor, vai ser positivo ou negativo? Negativo. Exatamente, vai ser negativo. Tá certo? Ok? Legal, vai ser negativo. Então, eu já sei que esses 21 mil reais, Vai no subir meu pra aí. bolso, ele vai ser negativo. E aí, o que eu faço? Eu tenho que colocar esses 21 mil reais aqui no ano 1 ou no ano 0? Detalhe No ano importante 0. esse. No ano 0, tá? Por que no ano 0? Porque foi quando começou? Não, é porque quando começou, mas tem uma outra lógicazinha aí.
Porque o que acontece? Ó? Atenção aqui agora, só relembrando lá a matemática financeira quando vocês tiveram. Esses números aqui, ó. Esses números aqui, vou até grifar eles. Ó. Grifar de uma outra corzinha. Que cor que eu ponho aqui, gente? É aquela questão, professor, que quando virar o ano, eu vou entrar no final do ano 0, início do ano 1, eu vou estar devendo esses 21 mil. É quase isso. Quase isso daí. Quase. Então, olha só, o que acontece? A hora que você calculou a necessidade de capital de giro, você falou, olha, eu vou precisar no ano 1 de colocar 21 mil reais. Por quê? Porque vai faltar esses 21 mil reais. Eu mandei o negócio para você, só para você postar no seu... Opa. No WhatsApp, no coisa. Aí você escreve para as pessoas fazer orçamento. As pessoas fazem seu pedido. Pronto aí, gente. Tá. Quer comer sua pipoca? Dá aí. Eu quero. Então, olha só. O que acontece aqui, ó? Matemática financeira. Esses números aqui, ó, ele representa o começo ou o final do ano 1? Começo ou final do ano 1, gente? Matemática financeira. Oi? Não, peraí. Qual que é o valor? Esse número 1 está representando o começo ou o final do ano 1? Final. Não é isso? Final. Esse 2, o começo ou o final do ano 2? Final. E o começo do ano 2 é onde? Final do ano 1. Isso. E o começo do ano 1 é onde? Ano 0. Ano 0, tá? Então, olha só que interessante. Quando eu estou falando de entrada de recurso, eu sei que eu vou ter 78.564 a mais no meu caixa no ano 1. Eu vou somar esses 78 no começo ou no final do ano? No final. Não é isso? Exatamente. E se eu sei que eu vou ter um desfalque de 21.163 no decorrer desse ano, para descobrir lá aquele descasamento entre quando eu pago e quando eu recebo, eu vou ter que colocar isso no começo ou no final do ano? Vou ter que colocar no começo. Vou ter que colocar no começo. Vou ter que colocar no começo. Por quê? Porque aqui eu estou falando, ó, no decorrer do ano 1 todo, você vai precisar de 21 mil no seu caixa. Não é isso? Então, o que acontece? Se você deixar para investir esses 21 mil reais no final do ano, você não chega nem no final do ano. Você tem que colocar isso daqui, você tem que injetar esse combustível de dinheiro quando? No começo da viagem, que no caso aqui no começo do ano 1. Concordam? Tá? É aquela coisa, você fala, bom, vou para a praia. Daqui na praia gasto um tanque de gasolina. Então, esse um tanque de gasolina, o consumo dele, você vê esse consumo quando? No final da viagem, não é? Não é isso? Só que você tem que abastecer. Você tem que pegar e abastecer o seu combustível no começo ou no final da viagem? No começo. No começo. É a mesma coisa aqui. Ó. Como eu sei que vai faltar, então eu tenho que investir esse dinheiro no começo do ano. Tá certo? Melhor exemplo não teve. Não dá para arriscar, né? Apesar de ser descida daqui para lá, não dá para arriscar com o tanque vazio, né? Tá? Ok? Professor, só te fazer uma pergunta, porque minha variação não tá batendo, nem que eu vou... Variação aqui, ó. Você precisava de 1.000. Tipo, a partir, tipo, o ano 1, 22... Ah, já não tá batendo no primeiro ano. Acho que eu errei alguma coisa aqui em cima, então. 23... Ah, depois eu dou uma olhadinha, professor. Eu tô vendo a linha do capital do giro líquido aqui, não tá batendo, não. Ah, tá. Mas é isso, eu precisava de 21, passei a precisar de 32. Então, preciso colocar mais quanto? Mais 11 mil. Mais 11. Não, eu entendi. Tá certo? Ok? Tá, só mais uma perguntinha, professor. Por que tá negativo a partir do ano 3 ali? Menos 7.285. Então, porque ó, eu precisava de 32.889 no ano 2. Passei a precisar de 25. Ah, tá. Ou diminuiu? Me variou para mais ou para menos? Para menos, tá? Beleza. Ok? Obrigado. Tranquilo? Então, olha só, o que acontece aqui, ó? Então, vamos lá. Agora que é importante entender a questão da variação, tá? Variação.
Então, o valor que a gente vai usar nessa linha é o incremento na variação do CGL. Quanta coisinha, né, gente? Olha. Incremento na variação do CGL. Não. Tá? Incremento na variação do CGL. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu precisei colocar no começo do ano 1, 21 mil reais, porque eu sei que vai faltar esse dinheiro. Não foi? Tá certo? Certo. Esse dinheiro, ele está fazendo o que no caixa? Tá girando. Ele está girando. Não é isso? Ele está girando. Eu uso ele para quê? Para pagar os 15 dias antes. Só que 15 dias depois, o que acontece? Eu recebo ele, não é? Então, ó, o que ele faz? Ele fica girando. Então, eu preciso dele porque eu tenho que pagar 15 dias antes, mas 15 dias depois eu recebo. Então, ó, ele fica girando, tá? Apesar de eu estar usando ele, ele não está saindo no meu caixa. Por quê? Porque lá na frente ele entra de novo. Por isso que ele até chama capital de giro. Ele fica girando, né? Tá? Então, o que acontece? Eu identifiquei que no primeiro ano eu preciso de 21 mil reais para cobrir essa diferença, né? Esse descasamento. No ano 2, eu preciso de 32 mil. Tá? Aí, por que eu vou usar aqui a variação no capital de giro líquido? Porque o que acontece? No começo do primeiro ano, eu, como investidor, estou indo lá e colocando 21 mil reais no meu caixa. Tá? E eu sei que isso ele está o quê? Ele está girando. Ele está girando. Então, eu sei que quando eu terminar o ano 1, eu já tenho quanto no meu caixa girando? 21. 21. Só que eu sei que eu vou precisar de 32 mil reais para viver o ano 2. Eu preciso colocar os 32 mil? Não. Não, Porque você já preciso tem colocar o quê? A diferença. Os 11 mil. Isso, exatamente. Só os 11 Só a mil. diferença. Só a diferença. Entenderam? Viu que legal, gente? Será que você ia colocar 32 2 menos 1. Isso dá um... Espera aí. Tá bom? Ok? Tranquilo? Então, e por que eu estou colocando isso aqui, ó, esses 11.726 no ano 1? Porque o ano 1 representa o começo do ano 2. E como eu preciso ali, como eu preciso encher meu tanque antes da viagem, então coloco no começo da viagem, né? Tá certo? Também, que você gosta. Ok? Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, eu já sei que no ano 2 todo, tem quanto rodando no meu caixa? 32.800. 32.889. Então, ele está o quê? Ele está girando. Não é isso? Tá? E aí, o que vai acontecer? Do ano 2 para o ano 3, essa minha necessidade de capital de giro vai diminuir. Vai diminuir 7.200. 7.200 reais. Não é isso? Tá? Isso. Então, o que vai acontecer aqui na prática? Eu como investidor, vou precisar colocar ou esse dinheiro vai aparecer no meu caixa? Ele vai aparecer e vai sobrar. Isso, ele vai Vai sobrar, né? aparecer. Vai precisar, porque já está girando, né? Isso, Vou exatamente. precisar Ele mais. vai aparecer, porque eu estou precisando de 7.200 a menos. Eu precisava de 32.800, já está lá. Só que eu passei a precisar só de 25. Então, vai aparecer essa diferença para mim agora. Então, eu não vou precisar colocar dinheiro mais. Vai aparecer. Então, na prática, isso vai ser o que para mim? Uma entrada ou uma saída? A entrada. Entrada. Exatamente. Tá, então, 7.200 aqui, eu sei que eu vou colocar ele positivo, porque representa uma entrada. Agora, a questão é, eu coloco ele aqui ou no ano 3? Ano 3, né, professor? No ano 3, Não, no por ano quê? 2. No ano Não, 3. ano 3, porque ele virou positivo. Isso, exatamente, porque a entrada, eu vou ter esses 7.200 de diferença quando finalizar o ano 3. Tá? Então, Ah, tá. Finalizar o ano 2, né, professor? Não. não, finalizar o ano 3. Tá? Então, tá falando aqui, ó. Tá no ano 3, tá no ano Isso, 3. exatamente. Tá? Então, a entrada sempre no final do ano. Entrada sempre no final do ano. Tá? No final do período. Saída sempre no começo, vezes menos 1.
Ok? Então tá aqui, ó. Professor, mas e se aí no quarto ano sobe? E se no quarto ano sobe, o que acontece? Entrada no quinto Boa, ano. boa pergunta, boa pergunta. Pergunta interessante. Aí, o que acontece? Se subisse Entra lá no no quinto quarto ano, ano. não é? Oi? Aí eu ia Soma no fazer a quinto diferença ano. líquida aqui, ó. Aí eu tenho que fazer uma diferença líquida aqui. Então, vamos supor que aqui, ó, de 25.604, né, a minha necessidade de capital de giro, ela fosse de 26.604. Entendi. Tá? Você ia devolver esse dinheiro, então? Então, aí, o que ia acontecer? Talvez para ficar mais analítico, eu ia colocar aqui o incremento na variação positivo e negativo. Aí, colocar aqui 1.000 aqui, ó. E a variação líquida seria 7.200 menos os 1.000. Boa pergunta, tá? Ah, sim. Excelente. Entendi. Tá certo? Ok? Certo. Aí, o que acontece? Aqui tem uma variação pequena de R$30. R$30 a zero, né? Teoricamente zero. Então, mas vamos fazer aqui bonitinho, vai. Então, você precisar de 25.604, passou a precisar um pouquinho menos. Então, você vai ter uma sobrinha no seu caixa lá de R$30. Que não é nada isso, né? Multiplico lá por menos 1 no final do período também. R$30. Tá? Ok? E aí, o que acontece? Você já tem no ano 4, tá? Já tem no ano 4, R$25.000 girando lá no seu caixa. Tá? Ele já está girando. No ano 5, você vai precisar de quanto? De 25.774. Tá? Então, significa o quê? Você não tem nada a colocar aqui a mais. Né? Você Tá? deixa o mesmo dinheiro. Isso, exatamente. Então, por isso que a variação lá deu zero. Tá certo? Ok? Professor, a interpretação, então, é que a empresa já passou a sobreviver do próprio caixa dela. Isso, exatamente. A caixa dela já atingiu o nível que... Isso, exatamente. Tá? Ok? E aí depois tem uma linha, essa é uma linha virtual e teórica, tá? Que a gente chama aqui de recuperação do CGL. CGL. Recuperação do CGL. Tá? Então, o que acontece? Aqui a gente está fazendo uma análise de investimento. O que significa CGL mesmo, professor? Oi, capital de giro líquido. Ah, tá, lembrei. Valeu. Tá? Ok? Então, o que acontece? A gente está fazendo uma simulação, né, para ver aí se vale a pena fazer investimento ou não, tá? Então, eu sei que eu coloquei esse dinheiro a título de capital de giro líquido na minha empresa por causa daquele descasamento lá entre pagamento e recebimento, não é? Tá? Então, eu sei que esse dinheiro, na verdade, ele está lá, tá? E aí a proposta é eu fazer a análise desse investimento durante um prazo aqui de 5 anos. A ideia é, vale a pena? Então, em 5 anos eu vou ter o retorno disso? Se eu tiver o retorno disso em 5 anos ou não, qual vai ser meu payback? Qual vai ser meu VPL? Tá? É isso que a gente está procurando saber. Então, o que acontece? Eu tenho que considerar tudo que eu tenho de dinheiro. Não é? Tá? Então, a gente vai pressupor, por isso que eu falei que essa recuperação no CGL é um conceito teórico. Tá? Então, o que a gente faz aqui para fazer a análise financeira? A gente vai pressupor que a gente vai parar a empresa no ano 5. Tá? A gente vai parar a empresa no ano 5. Para quê? Para fazer a análise. Ó, vale a pena ou não vale? Tá? E assim, eu sei que aquele dinheiro que eu coloquei a título de capital de giro na minha empresa, eu sei que aquilo que eu coloquei de dinheiro a título de capital de giro na minha empresa, ele está girando. Não é? E se eu parar, o que vai acontecer? Se eu parar a minha empresa, na prática, o que vai acontecer? Aquela necessidade de eu pagar primeiro e receber primeiro, um momento ela termina, não é isso? Não é? Tá? Então, eu estou pagando primeiro e recebendo depois. Se eu estou partindo do pressuposto que eu estou parando a minha empresa para fazer análise, então parei de comprar e parei de vender. Então, em algum momento, o que vai acontecer? Vou deixar de ter que pagar aquele adiantado. E aí só vai ter a entrada. Então, todo esse dinheiro que eu coloquei no meu caixa, ele vai aparecer no meu caixa de novo. Tá? Uhum. Então, o que eu faço? Eu chamo isso de recuperação do CGL. Tá? Recuperação do CGL. Então, a recuperação do CGL, o que é? Nada mais, nada menos do que a soma de tudo que eu coloquei
no meu caixa, tá? Ok? Que vai ser quanto? Ela coincide com a necessidade do último período, tá? Olha só, eu selecionei aqui, ó, tudo que eu coloquei, ó, deu lá 25.574. Estão vendo aqui, ó? O mouse lá embaixo? Sim. Tá? Então aqui, ó, tá falando que no decorrer desses 5 anos, eu coloquei, né, entre entradas e saídas, eu coloquei 25.574 de dinheiro na minha empresa. Por isso que ele está negativo. Só que se eu estou partindo do pressuposto que vai acabar, a empresa vai estar parando para mim fazer essa análise, então o que acontece? Esse dinheiro agora ele vai aparecer, ele vai ser positivo ou negativo? Positivo. Positivo, exatamente. Por quê? Porque ele está aparecendo no meu caixa. Então, vezes menos 1. Olha aqui, ó, 25.774. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Aí, depois disso, recuperação no CGL. Aqui não está falando nada sobre valor residual, tá? Mas deixa eu deixar anotado aqui, que vai que ser, né? Valor residual, pode ser que você tenha que fazer aqui alguma coisa para considerar valor residual, que no caso nosso aqui vai ser 0, tá? O que seria valor residual, gente? Alguém tem alguma sugestão? Eu sei que tem a ver com o valor final, né? De alguma coisa lá. Eu sei que tem valor residual de casa, que é o valor final. Isso é. Então, valor residual, o que seria? Seria aqui se o enunciado estivesse falando que, olha, ao final dos 5 períodos, vamos supor que em vez de ser uma construção lá de uma máquina, de uma loja, né, uma loja de conveniência, fosse a compra de uma máquina nova. Aí lá no enunciado está falando, ó, considera-se que ao final do período, né, analisado, no caso 5 anos, você vai vender essa máquina por R$1.000, tá? Então esse seria o valor residual, uma entrada de R$1.000 no exemplo que eu dei aqui no 5º período, tá certo? Ok? Então o valor residual, ele seria aí o valor, tá, que tiver no enunciado, que estiver falando expressamente que você está vendendo parte do seu ativo permanente. Tá certo? Ok? Tranquilo? Há situações em que isso ocorre. Isso vocês vão ver em análise de projetos. Tá? Então, análise de projeto, vocês vão ver tem situações aí de verificar situações de ter valor residual. Tá bom? Então, depois que eu fiz tudo isso, o que eu faço? Eu vou achar o fluxo do projeto, de fato. O fluxo do projeto. Na verdade, gente, é mais trabalhoso do que difícil, não é? Vocês estão achando fácil, difícil? O que vocês estão achando? Trabalho, né, professor? Oi? Dá trabalho. O difícil vai ser lembrar de todas essas etapas. Muita coisinha. Bastante informação, né? É muita mesmo, né? Na verdade, você acaba se perdendo com tanta informação, você não sabe nem quando você pergunta sabe nem algumas que coisas que etapa tá lá você no tem que começo, fazer. você já esqueceu. Ele é amarradinho, né? Uma coisa ligando a outra. Se errar num lugar aqui, já era. Igual a minha aqui, ó. Não sei o que aconteceu. Vou ser sincero que eu já tô todo enrolado. Não bate. A minha também não bateu, não. Faltou mais um negócio aqui, ó. Esqueci mais. Olha, tá vendo? Não chega. A gente vai conseguir pegar depois, mas... Vamos lá aqui. O que falta aqui? O investimento inicial, né? O investimento, como que eu posso chamar aqui? Que não seria inicial, porque inicial não é só ele, tá? Mas o investimento no projeto, vai. É só primário. Então, o que acontece lá? O que o enunciado está falando? Deixa eu até ver se eu abro aqui. O orçamento foi com 250 mil. O investimento na reforma. Exatamente. Olha lá. O investimento na reforma do imóvel e construção da loja foi orçado em 250 mil. Tá? É daqui que vai ser esses 250. Ok? Então, o investimento no projeto está falando que eu vou ter que investir 250 mil. Esse investimento tem que ser antes da existência do ano 1, concorda? Então, vou jogar ele aqui no ano 0.
Então, lembrando que aqui está representando o bolso do dono do negócio. Então, isso é uma saída ou uma Negativo. entrada de 250 mil? Saída. Saída, então é negativo. Negativo. Menos 250 mil. Ok? Menos 250 mil. E aí eu vou chegar ao fluxo do projeto. O que é o fluxo de projeto? É a soma de todas essas linhazinhas que a gente fez aqui, ó, né? Do incremento até onde eu tiver. Ok? Então vamos lá. Cheguei ao fluxo do projeto, finalmente. Tudo isso a gente fez para chegar aqui. Vou até deixar verdinho. Então, tudo isso para quê? Para a gente chegar aqui. Eu não gostei desse verdinho, não. Deixa eu deixar esse mais verde. Deixa esse mais bonitinho. O que vocês acharam? Ó. Com verde mais semáforo, né? Tá? Então, chegamos ao fluxo do projeto. Então, o que a gente faz para ver se vale? Então, o que ele está falando? Olha, para esse projeto, além dos 250 mil, você vai ter que colocar mais 21 mil reais a título de capital de giro, tá? É isso que ele está falando. Então, para o seu projeto, você vai precisar investir verdadeiramente 271 mil. E se você fizer isso, no ano 1 você vai ter uma entrada de 66, no ano 2, 111, no ano 3 de 98, no ano 4 de 90 e no ano 5 de 116. Será que vale a pena? Quem vai responder isso, quem é? É o VPL, né? Tá? E a gente pode chegar aqui e simplesmente fazer direto, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui, ó. Igual VPL, não é? A taxa, qual é a taxa do projeto? TMA. Isso, qual é a TMA? Deixa eu achar aqui. Tá no enunciado aí, ó. 20%. 20, opa. Deixa Então, tá falando lá no enunciado que... Esse negócio quando soma aqui, cadê? Está um pouco mais para cima, professor. Mínimo de Aqui, atividade. ó. Isso, é. Taxa mínima, 20%. Tá? Então, tá aqui, ó. Então, essa é a minha TMA. Ok? Então, vamos lá. Então, a taxa é quanto? 20%. 20%. Ponto e vírgula. Aí ele está falando, ó, do valor do momento 1. O Excel fala para mim, valor 1, tá vendo? Ó? Valor do momento 1 até o último, se você tiver. Não é isso? Só que vocês sabem conceitualmente, isso daqui lá de matemática financeira, não é daqui, é lá de matemática financeira, que VPL é a soma de todos os valores presentes, não é? O que está faltando aqui? O valor do momento 0, não é isso? Que operação matemática eu consigo de alguém? Mais. Momento 1. Ok? Então, olha só. Qual é o meu VPL? 9.220. Não é isso? O que esse VPL está te mostrando? Que o projeto vale a pena? Vale. Vale a pena, não é? Por quê? Porque você recuperou os 271 mil mais 9.220. Ok? Tá certo? Então, você queria ter quanto de retorno em valor absoluto? 271. Em percentual, você queria quanto? 20%. 20% ao ano. Não é isso? Então, a hora que você tem um VPL positivo, você enxerga que você recuperou a mais do que você queria, não é? Em valor absoluto. Então, se em valor absoluto você recuperou a mais, o seu retorno em percentual foi a maior ou menor do que 20%? Maior. Foi maior. Vamos ver quanto deu? Então, vou chamar a fórmula da TIR. Igual TIR e seleciono os valores. Fecha aqui. Olha só. Eu queria 20, tive quanto? 21%. Tá? 21,44 para ser mais preciso. Ok? Tá? Então, resumo da história. Então, se vocês estivessem aí num processo seletivo de uma empresa,
e te passassem esse probleminha, essa seria a solução final, tá? Então, qual que é a pergunta lá? Vamos ver qual é Se a isso pergunta. daí cai numa entrevista, professor, só Deus na causa, hein, meu? Na verdade, pessoal, esse daqui eu tirei ele de uma entrevista, tá? Eu fazia consultoria numa A empresa. vaga era específica, hein? Para doutorado. Específica para trabalhar. Era bem específico. O cara tinha que ser mestre nesse negócio. Se depender desse emprego, a gente morre de fome. Acho que era uma vaga na época para... Eu fazia consultoria numa empresa. Antigamente fazia consultoria financeira. Hoje em dia, a gente vai ficando velho, vai acabando o pique, sabe? Uma hora vocês vão chegar nisso, vocês vão ver. Eu trabalhava no banco, para vocês terem uma ideia, eu trabalhava no banco de segunda a sexta, né? 9, 10 horas por dia. Eu dava aula 6 dias por semana, segunda a sexta, aí na Unisus, na Brás Cubas em Mogi, aqui em Mogi, eu moro em Mogi, né? No Mackenzie, um dia na semana. Então, esses 5 dias distribuídos aí entre essas escolas. No sábado, eu dava aula na pós, então, e ainda dava consultoria. Não sei como eu tinha tempo para isso. E ainda dava consultoria, né, para a empresa. Mas a gente vai ficando velho e vai deixando as coisas. Então, já deixei consultoria, já deixei dias de aula, né? Então, ó, gente, eu não quero mais aula, não. Quero menos, né? E tô quase querendo aposentar do banco já. São 22 anos no banco, cansa, né? A energia vai Tá não acabando. deixando a gente, professor. 22 anos? Tô há 22 anos na Caixa. Quanto pouquinho, professor? Você vê? Isso só no banco, fora as outras empresas, né? Então, nem me falo tanto que eu já tenho de contribuição para o INSS. Então, a energia vai acabando, isso é natural. Eu queria, se eu pudesse, eu voltaria até a idade de vocês, uns 20 e pouquinhos anos. E fase boa essa. A gente tem pique para tudo. Até lembro, só para descontrair um pouco, eu era novinho quando entrei no banco. Eu não lembro a idade que eu tinha, mas estava no pique. Eu trabalhava lá em São Paulo, né? Eu trabalhava lá em São Paulo e trabalhava, já tinha função, então trabalhava 8, 9 horas, não trabalhava 6 horas. E aí eu lembro, eu não tinha carro na época, eu tinha acabado de entrar no banco, trabalhava em São Paulo, eu morava em Suzano, na casa da minha mãe, eu era solteiro, né? Novinha. E aí eu levantava de manhã bem cedinho, eu fazia caminhada de bicicleta, aí saía de casa 5 horas da manhã, saía lá de Suzano, vinha aqui em Mogi de bicicleta no Pico do Urubu, descia, chegava em casa, tomava banho, né, tomava café, ia para o serviço em São Paulo, aí dava o expediente lá, trabalhava tudo, e aí eu tinha uma namoradinha que morava lá em Salesópolis, não sei se vocês conhecem Salesópolis. Nossa. É longe. Sim, professor. Aí chegava em casa... Tinder da época mandava longe. Sim, hein, professor, terra minha. Tava com a janta pronta, tava com a janta pronta da minha mãe tinha feita, né? Mamãe tinha feita, tomava um banho, terminava de comer, tomava banho e ia para onde? Pegava o ônibus, ia para Salesópolis de carro, já é longe, imagina de ônibus. Pegava o ônibus até Mogi, não tinha, né? Suzano para Mogi, Mogi descia, pegava outro para Salesópolis e ia para lá. Acredita? Aí eu pegava o último ônibus de Salesópolis para Mogi, que era meia-noite. O que o amor não faz, é amor hein? demais da conta. É amor demais. Meia-noite 17, era o último ônibus, eu não podia perder, né? Mas a energia vai Essa acabando. aí, se dependesse de mim para ver ela na semana, eu ia morrer. Caraca! Pra você ver como eu morei lá, pô. Eu sei como é que é a distância, então eu tô fora. É longe, é longe. É longe, mano. Eu tendo moto, já mudei para Mogi para ficar mais fácil por causa da faculdade. Então, mas você vê, né? Quando a gente é novo, a gente tem pique, tem bateria, né? Então, Não é o mas meu eu caso, parei. Eu comecei a falar tudo isso por causa de... Né, então, eu parei de dar consultoria, porque, assim, vai faltando tempo, a gente vai cansando, né? Mas isso daqui eu lembro, o exercício não foi eu que elaborei, né? Mas eu estava dando consultoria numa empresa, ele queria um cara para trabalhar lá em finanças, um cargo alto. Na época o salário era uns 12, 13 mil reais. E aí ele falou, eu queria que você me apresentasse um exercício aí para pegar um cara para essa vaga aqui, né?
Aí foi aplicado lá na empresa, tá? Empresa aí. Professor, e a pessoa soube fazer? Você sabe? Teve notícia? Eu acho que tiveram dois que resolveram Contratado? no final, e aí Não, se o cara faz um processo com esse exercício e não passa final. Mas aí tem a parte de RH, né? Que aí tem as dinâmicas também, né? Essa parte eu não acompanhei, não. Então, ele pediu o exercício, eu passei, né? Fiz a correção, que ele estava no pacote lá da consultoria. Fiz a correção, tinha duas pessoas que fizeram, né? Mas é isso, gente. Mas não se preocupem, tá? É assim, eu falo isso daí, na verdade, não é para vocês ficarem preocupados, é pelo contrário, é para incentivar. Ah, como que lembra tudo isso, né? É isso, a gente trabalha direto com isso daqui, mas assim, com o tempo você vai pegando, né? E é claro, um dia você vai se preparar para uma aula, para um teste, você vai se preparar, né? Então, você vai estar com aquilo na cabeça, né? Então, Professor, eu tenho uma pergunta para fazer. Sim. Vai cair um desse na prova? Um desse já é a prova. Ah, não, prova, né? desse é a prova. Se cair um desse é a prova, né, professor? Pelo amor. Só uma questão só a prova. Oi, filha. Oi? Quer falar oi? Minha filha quer falar oi para vocês aqui. Ah, é nada. E aí, filha do professor? Oi. Oi! Ai, que bonitinha. Que bonitinha. Eu quis falar oi para vocês aqui, gente. Tem prova de fração essa semana. Amanhã. Quinta-feira. Não, é quinta-feira. A gente está estudando essa semana fração. Vou falar, não é fácil ensinar fração, não, viu? Tranquilo, gente? Então, esse é o exercício, tá? Ok? É assim, minha sugestão é o quê? É vocês tentarem, tá? Eu posso passar ele resolvido assim para vocês, tranquilo, tá? Não tem problema. Vou dar o Ctrl+C, Ctrl+V aqui, passo para vocês. E assim, tentem fazer, né? Tentem fazer e vão dar uma olhadinha. Não tem problema olhar, né? Você não precisa saber de cabeça. Mas tentem. Então, qual é a lógica? Então, resumidamente, qual é a lógica para você fazer um tipo de exercício desse? Primeiro é o DRE, tá? DRE, que vocês estão aí desde o primeiro ano primeiro semestre da faculdade. Essa história de DRE e balanço vai seguir a vida de vocês aí como administrador, tá? Não tem jeito. Então, o DRE, tá? Tá aqui, ó. Então, já fizemos os dois DREs. Depois do DRE, transformar o DRE no fluxo de caixa. E qual é a lógica para transformar um DRE no fluxo de caixa? Eu devolver aquilo que não foi saída, no caso depreciação, você já sabe de cara. Então, isso daqui, você já sabe de cara que para transformar um DRE no fluxo de caixa, você tem que devolver a depreciação. Ponto. E depois, se tiver no enunciado, que é esse caso aqui, os exercícios anteriores a gente não teve. Os exercícios anteriores a gente não teve, né? Descasamento entre prazo de pagamento e recebimento. Mas aí se tiver, tem que fazer essa questão aqui de variação de capital de giro líquido, tá? Que é o que mais pegou aqui no nosso problema, foi essa questão aqui, tá? Tranquilo? Vou até deixar aqui quadradinho aqui, ó. Certo, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alô? Não. Não? Professor, eu tenho. Nada a Eu me declarar. perdi. Sim. Oi? Mas como é que você conseguiu chegar naqueles 25 mesmo? Lá quando você fala que encerra ali a empresa no quinto ano para ver. Esse daqui? Como que você chegou nesses 25? Isso. Ah, tá. Então, o que acontece? Ó, no decorrer dos cinco anos aqui, eu investi dinheiro na empresa, não investi? Sim. Investi, tá? Ali no caixa. Investi dinheiro no caixa, que eu estou falando especificamente, tá? Então, eu coloquei dinheiro para estar cobrindo aquele descasamento entre prazo de pagamento e recebimento. No caso, vou pagar antes de receber, tá?
Então, o que acontece? Quando eu estou fazendo uma análise de investimento, eu pressuponho que eu vou estar parando a empresa aqui no quinto ano para poder fazer essa análise aqui, ó. Tá? Para quê? Para que eu enxergue tudo de fato que eu tenho de dinheiro. E esse dinheiro que eu investi no decorrer do ano, no decorrer dos 5 anos, eu sei que ele não saiu. Por quê? Porque ele estava girando. Essa parte do giro você entendeu, né? Então, Sim, usei isso esse sim. dinheiro aqui. Isso, então ele está girando. Então, se eu estou partindo da hipótese que eu estou parando a empresa, então significa que em algum momento eu vou parar de pagar. No caso, estou pagando antes de receber, então eu vou parar de pagar, porque eu não vou ter mais os fornecedores, né? Então eu vou ter o quê? Vou ter só recebimento. Esse recebimento adicional vai redundar nisso daqui, ó, nesses 25 mil reais, que representa tudo que eu investi na empresa, tá? Que está onde? Está aqui, ó. Quanto que eu coloquei na empresa de fato, ó? É aquilo que, no meu caixa, é tudo aquilo que está negativo. Então, ó, se eu somar aqui, ó, esse mais esse, a soma está aqui embaixo, tá vendo? 32.889. Foi isso que eu coloquei de dinheiro no meu caixa no ano 0 e no ano 1, certo? Ok? Ok. Só que aqui, ó, no ano 3 e no ano 4, desses 30 e poucos mil, já apareceu 7.200 e já apareceu 30. Não é? Tá? Então, quanto me falta aparecer ainda? Os 25.574. Tá aqui, ó. Tá certo? Ok? Então, se eu parar a empresa, pressupõe isso, que vai aparecer no meu caixa 25.574. Tá certo? Que Certo, nada entendi. mais é do que tudo que eu coloquei, ó, tudo que eu coloquei com aquilo que já entrou. Olha lá, dá 25.574. Tá certo? Ok? E aí aqui, ó, se você somar tudo efetivamente que eu coloquei, olha só que interessante, ó, dá os 32.889, não é isso? Ó? 32.889. Tá certo? Aí se eu somar tudo que entrou, ó, olha só, tudo que entrou. Esse entrou, esse entrou e esse entrou no último ano, né? 32.889. Tá vendo? É que esse entrou um pouquinho adiantado. Tá certo? Aí eu joguei só a diferença pro quinto ano. Entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Tranquilo, gente? Mais alguma dúvida? Professor, depois só manda pra gente a planilha, porque eu quero ver onde que eu errei o cálculo. Tá. Tipo, a ideia, quem amarra em quem eu peguei. Aham. Só que, Então, manda. tipo, tá dando uma diferença, não é uma diferença muito grande, é uma diferença mínima a partir do ano 3. Tá. Eu Eu não mando aí, sei você se dá eu uma... amarrei alguma coisa errada, se eu coloquei algum valor errado. Eu mando, sim. Por favor. Com certeza você vai achar aí. Tá? Tranquilo, gente? Bom, Professor, sim? eu vou tentar refazer o exercício. Aí mesmo na depreciação da situação atual tá 50 mil. E na Isso. segunda tá 75. Aí eu brequei aí, professor, nessa parte aí. Depreciação. Aqui, ó. Porque o que vai acontecer aqui? Ele está falando lá no enunciado que na situação atual eu tenho 50 mil. Em alguma parte lá do enunciado está falando isso. Vamos ver. WhatsApp. Deixa eu achar aqui. Depreciação atual. Tá vendo aí, ó? No enunciado, na minha tela. Opa, o computador está lento. Depreciação atual. 50 mil, tá vendo? Oi, tá na escuta? Sim, aí só que na, Isso, na situação proposta ficou 75, né? Isso, é na Aí, situação. Isso. Aí o que acontece lá na situação proposta? Vamos ver. Tal. Da onde que saiu aquilo lá? Os 10%, né, professor? Sobre lá o investimento, né? Deixa eu ver aqui. Que ele pede lá embaixo 10% da depreciação. Isso, Deixa eu achar aqui. Cadê? 20 mil. Cadê? Atual. Aqui, Embaixo do depreciação. imposto de renda.
Aqui, ó, depreciação 10%. Tá? Depreciação atual. Atual não. Depreciação do investimento realizado, 10% ao ano, tá? Ok? Qual que é o investimento realizado? 250 mil. Certo? Então, se eu passar a ter investimento, eu vou ter o quê? Eu vou ter 50 mil, né? Que já tá, mais os 25 mil aqui, ó. Que dá 75 mil. Entendeu? Ah, entendi, professor. Muito Olha lá. obrigado, hein? Tá? Ok? Aqui, situação proposta 75.